Vamos lá. Era uma vez uma princesa que tudo via e tudo sabia. Essa princesa, ela tinha um grande castelo e no alto da torre mais alta do seu castelo ela tinha uma sala rodeada por 12 janelas mágicas. E não havia um inimigo que entrasse no seu reino, nenhuma doença assolava o seu reino sem que ela não soubesse. Então essa princesa, ela lançou um desafio, ela queria casar-se. E ela lançou um desafio a todos os jovens do reino e outros reis. E ela disse que aquele que conseguisse se esconder dela, por pelo menos uma vez, iria se casar com ela e iria tocar o reino com ela. E aí muitos se candidataram, mas ninguém conseguia se esconder, já porque ela tinha 12 janelas mágicas e era uma princesa que tudo via e tudo sabia. E ela até chegava a ficar um pouco até arrogante com isso e muito senhora de si, né, com todo esse poder. Um certo jovem que estava voltando da guerra, muito cansado, esfarrapado, passando por aquele reino, ele ouviu falar dessa história, desse boato, dessa princesa que queria se casar, mas era uma princesa que sabia de tudo, que via tudo. E aí ele mudou o percurso dele e foi em direção a esse reino dessa princesa. Chegando no meio do caminho, ele encontra uma ovelha que estava presa no meio de uma seita, no arame farpado. E aí ele para e resolve ajudar essa ovelha e tira ela do arame farpado. E aí a ovelha olha para ele e diz assim: muito obrigada, meu jovem. Eu sou o rei das ovelhas. Leve contigo este pedaço de lã e todas as vezes que tiveres algum problema, alguma dificuldade na vida, esfrega a lã, chama por mim que eu venho te ajudar. E aí ele agradeceu também e seguiu a caminhada. Mais na frente ele encontra uma águia se debatendo, presa numa armadilha no arapuca. E aí ele novamente para, desarma a arapuca, a armadilha, ajuda a águia a se libertar. A águia olha para ele, agradece e diz: muito obrigada, eu sou o rei das águias. Todas as vezes que você tiver algum problema, leve aqui consigo essa pena. Toda vez que tiver algum problema, você esfrega a pena, chama por mim que eu venho te ajudar. Ele agradeceu e partiu. Quando chegou na porta do castelo dessa tal princesa, ele olha para o chão, uma pocinha de lama, ele vê uma pequenina formiga quase morrendo afogada. E aí ele para, ajuda aquela pequenina formiga, tira ela da poça de lama. E aí ela olha para o jovem e diz: muito obrigada, eu sou a rainha das formigas. Leve contigo esta folha e todas as vezes que tiveres algum problema, esfrega a folha, chama pelo meu nome que eu venho te ajudar. E então ele se apresenta aos guardas da princesa e os guardas levam o rapaz até o encontro da princesa. Chegando lá, ela olha assim, muito fazendo pouco caso dele, ele todo esfarrapado, magrelo, né, suado, cansado, com fome. E aí ela diz: pois bem, você quer se candidatar? Então o desafio é o seguinte: você tem 3 chances. Se dentro dessas 3 chances, pelo menos você conseguir se esconder de mim uma única vez, a gente se casa e você se torna o rei deste reino. E aí, enfim, ela sabia tudo, via tudo, mas ele ainda assim aceitou o desafio. No dia seguinte começa o desafio, era a primeira alternativa dele, o primeiro dia de chance dele. E aí ele pensou: nossa, onde eu vou me esconder, já que essa princesa sabe de tudo? E aí ele pensou, e aí ele lembrou da ovelha. E aí ele pegou um pedaço de lã, esfregou, chamou por ela, ela apareceu. E aí ele explicou que queria casar-se com essa princesa, mas essa princesa sabia em tudo, todos os lugares que todos os candidatos já tinham se escondido. E aí ela disse: eu sei o lugar, mas talvez ela não encontre você. Ela transformou esse jovem numa ovelha e levou para a fazenda onde ela morava. E assim ficou lá no meio do rebanho, escondidinha. Durante todo o dia, o jovem soldado ficou transformado em ovelha, lá no meio do rebanho. Ao pôr do sol, a princesa sempre subia ao alto do castelo, na sala das janelas mágicas. Chegando lá, ela olha para todas as janelas e, sem muita dificuldade, logo na primeira janela, ela já vê ali o jovem transformado em ovelha. Sem fazer muito caso, ela diz aos seus guardas que fossem lá avisar que ele agora só teria 2 chances, que ele já havia sido descoberto. E então ele ficou preocupado, só tem 2 chances. No dia seguinte ele novamente tenta, e aí ele lembra:
ele lembra do Rei das Águias. Ele pega a pena que estava no bolso, esfrega, chama pelo Rei das Águias e ele aparece. E aí ele conta: eu só tenho agora umas duas alternativas. Eu quero me casar com essa princesa, ela não pode me descobrir. Então ela transforma esse jovem num ovo de águia e leva para o seu ninho, no alto de uma super montanha. Chega lá, deposita o ovo no ninho, senta sobre o ninho e passa a tarde chocando todos aqueles ovos. Ao pôr do sol, como sempre fazia, a princesa vai até o alto da torre e consulta as suas janelas mágicas. Ela olha a primeira janela, nada a ver. Olha a segunda janela, tão pouco nada a ver. Olha a terceira, mas já ela vê aquele jovem soldado transformado em ovo de águia. E aí ela diz aos seus guardas que fossem lá avisar para ele que ele novamente havia sido descoberto e que ele só teria agora mais uma última chance. Então, muito triste, ele volta e ele pensa: nossa, é a única alternativa agora, o que fazer? E aí ele lembra o Rei das Formigas. Então ele tira a folha do bolso, esfrega aquela folha, chama e ela aparece. Então ele conta: olha, eu só tenho uma única chance agora, ela já me descobriu nas outras oportunidades. Eu quero casar com essa princesa. Onde eu posso me esconder para que ela não me encontre? Então ele disse: eu sei o lugar onde a princesa não vai encontrar jamais. Então ela levou o jovem até os aposentos daquela princesa. E lá, de forma humana, o jovem passou a ter uma forma de formiga. E aí o Rei das Formigas disse para ele: olha, você agora está em forma de formiga. Eu sei de um lugar onde a princesa não vai nunca conseguir me encontrar. Quando ela vier aos aposentos, você tem que subir pelas 7 pesadas saias da princesa e encontre uma forma de se esconder dentro do vestido da princesa. Então, feito, a princesa à noite adentra o quarto e o jovem que agora estava em forma de formiga, ele sobe pelas 7 saias pesadas da princesa e dá um jeito de esconder-se bem dentro do corpete da princesa e fica lá durante todo o dia. No pôr do sol, como sempre fazia, a princesa vai até a torre onde tem a sala com as janelas mágicas. Chegando lá, ela pede para que lhe seja revelado o lugar onde está escondido aquele jovem soldado. E aí ela olha a primeira janela e nada lhe aparece. Olha a segunda janela e nada lhe aparece. E olha a terceira e a quarta e a quinta. E isso já está de madrugada. E a 12ª janela e ela nada vê. Então, muito irada, porque ela é uma princesa muito senhora de si, muito mandona e arrogante, ela já estava muito brava. Ela deu um grito: aparece de onde você estiver que eu me caso com você. E aí ele calmamente, em forma de formiga, ele desce pelo seu corpete, desce pelas 7 pesadas saias da sua roupa e diante dela retoma a forma humana. E aí diz onde estava escondido. Ela já queria brigar, mas aí terminou rindo com toda a brincadeira. E eles casaram e foram muito, muito felizes. Essa é uma história da tradição oral popular, é um conto medieval, e se chama A Princesa que Tudo Via. Ela está disponível também na internet em PDF para quem quiser reler. Gente, garotos, quantos minutos eu tenho? Está tranquilo o tempo? Tá? Ok, gente, eu queria só tecer algumas considerações sobre os contos, né? Já que a gente está falando de Relicário dos Homens, né? E a gente está falando de literatura ancestral, literatura organizadora do psiquismo, que é a mitologia, os contos de fadas, de uma forma mais profunda, né? A nível terapêutico. Eu queria só colher algumas impressões de vocês, né? Então eu queria que cada um, assim, dissesse uma palavra da impressão que ficou para você desse jovem soldado. Uma palavra só. Esse jovem soldado, para mim, ele é assim: insistente, bondoso, determinado, esperançoso. O que mais? As mulheres podem participar também, não só os homens. O que mais? Oi? Herói. O que mais? Pessoal lá atrás.
esse jovem da história, para vocês, se vocês pudessem resumir em uma palavra, ele é o quê? Oi? Quem falou? Mais alguma opinião sobre esse jovem? Os garotos, o que é que acharam? O que é que acham que esse jovem é? Uma característica para você, ele é o quê, Gilmar? Audacioso. Olha que adjetivo. Virgínia, como é que você acha que ele é? Empreendedor. Gostei. Então vejam, gente, as características do herói, porque na realidade a gente acabou de falar de um conto, um conto de fadas, que a gente tem muito claro nele o que se chama na psicologia junguiana de o mito pessoal, a trajetória do herói. Então, aquele personagem, aquele jovem soldado, ele passou por uma trajetória de obstáculos, perceberam? É parecido com a vida da gente. A gente passa também por isso, né, Celina? Essas dificuldades, né? A gente quer conseguir uma coisa, mas aí fica difícil, e aí vem um obstáculo e atrapalha, a gente recorre a um, recorre a outro, muda o caminho, mas a gente continua querendo aquele mesmo objetivo, não é assim? Aí uma coisa muito bonita dos contos de fadas, e aí é por causa disso que é utilizado na área de saúde mental, é uma coisa que tem nas histórias que chama o elemento mágico. Quais são os elementos mágicos desse conto que eu acabei de contar? Quem consegue perceber? Elemento mágico é aquele que vem, que aparece meio que de forma encantada, para ajudar o herói a superar aquelas dificuldades. Os 3 animais que aparecem, né? Isso, a ovelha, a águia e a formiga. Agora, se ele não tivesse parado para ajudar, ele teria o retorno? Não, né? Então percebam que o universo ele é cíclico. A gente dá e aqui retorna para a gente. Se a gente auxilia, o auxílio volta. Se a gente dá amor, o amor retorna. Se a gente é benevolente, a benevolência retorna, não é verdade? Então, assim, os elementos mágicos, eles aparecem para ajudar o herói na sua caminhada, tá certo? Uma outra coisa muito bonita que tem nos contos de fadas são os obstáculos que ele vem em número sempre de 3, né? O 3 ele tem um simbolismo. Então, os 3 porquinhos foram 3 casas, a Cinderela foram 3 bailes, né? Então, em geral, os contos de fadas eles aparecem com esses obstáculos do herói sempre em número de 3, tá certo? Então, é como se fosse assim, olha, mesmo tendo dificuldade, vá de novo. Teve uma dificuldade, vá de novo, né? E na última você consegue. E aí a gente vê que no final da história, com tudo o que aconteceu, sempre tem aquele famoso final que a gente escuta nessa história, né? Que foram felizes para sempre, né? Então, mesmo na história do Patinho Feio, que a gente viu que tinha toda aquela dificuldade, no final, quando você é perseverante, audacioso, empreendedor, persistente, foi o que você falou, determinado, todos os adjetivos que vocês deram aqui. Quando a gente é tudo isso aqui que vocês falaram, no final o Patinho Feio ele se transforma em cisne, não é isso? Ou seja, dependendo da energia que a gente coloca na nossa trajetória de vida, não é isso? Dependendo do gás que a gente coloca na nossa trajetória de vida, no nosso mito pessoal, na nossa história pessoal, a gente consegue receber grandes prêmios. Se a gente não dedica, se a gente não dá esforço, se a gente não dá um gás, essa energia ela não volta. Por isso que o personagem principal é chamado de herói. O herói, ele tem vida fácil? O herói tem vida fácil? Não, nunca, né? Geralmente ele enfrenta de bruxa a dragão, ele enfrenta um monte, né? Então percebam que a gente tem esse mito na gente, esse mito. Então todo mundo tem uma trajetória de vida e que a gente está aqui para encarnar esse papel, vestir essa persona de herói. Herói ou heroína, né? Então a gente vai recorrer a ferramentas, elementos mágicos na trajetória de vida da gente para ajudar a gente a superar os obstáculos. Aí tem pessoas no consultório que perguntam assim, mas Magalene, na minha vida não tem nenhum elemento mágico, eu não recebo a ajuda de ninguém, todo mundo só chega para me atrapalhar, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, eu sou só, as pessoas não me ajudam, eu não tenho, onde é que eu vejo esse elemento mágico, onde é que eu vejo? Será que na vida da gente a gente acha que elemento mágico é uma fada que vai aparecer, a sininha do Peter Pan? Ou é uma águia? O que são elementos
na vida de uma pessoa, trazendo bem para a realidade, assim, para a prática. O que é que você acha que na sua trajetória de vida, no que você passou da sua infância até hoje, quem você poderia elencar? Quem ou o quê? Como elemento mágico? Uma paixão. Uma paixão é um elemento mágico. Se ela de alguma forma ajudou você a superar, transmutar, né, determinado obstáculo, pode sim ser chamado. O que mais? Eu acho que a profissionalização de uma pessoa. Sim. Não tornar profissional. Eu acho que é muito mágico. Certo. E aí você encarna justamente a persona do herói, né? Você supera, né? A gente às vezes é agraciado na nossa jornada pessoal com muitos anjos, minha gente. Né? Então a gente tem um avô que é muito bondoso, a gente tem um pai que nos ampara, a gente tem uma mãe que nos ampara, a gente tem uma esposa que é muito dedicada, professores, os nossos mestres, né? Os nossos gurus espirituais. Então a gente tem na nossa trajetória de vida muitas pessoas que atuam como elemento mágico, nos dando aquele empurrãozinho, sabe? E a gente tem que lembrar que essa gratidão ela deve retornar para a pessoa também, não é? Lembrando, assim, na história, a gente vê aquelas negras que usavam história, estudos todinhos. Sim. Aquelas mulheres eram um elemento mágico para eles. Sim. Aquela história que contava para eles. Sim. Naquele momento de dificuldade, o alimento era não só o leite, né? As amas de leite, né? Que você está falando, mas a palavra, a literatura. Ok. Gente. Gilmar já me passou aqui o papelzinho, que o tempo já está, porque depois vai ter outra fala, então a gente está se policiando no sentido do tempo. O que eu queria deixar para vocês é só um relato assim, de quem trabalha com a arte, com a literatura, com contando histórias no âmbito da saúde, da cultura e da espiritualidade, e que cada vez mais a gente possa nutrir a vida da gente com arte, seja a música, seja a dança, seja o teatro, seja as artes plásticas, né? Cinema, vida, literatura. Porque, como já dizia o Fernando Pessoa, né, se a vida bastasse, não existiria arte. Ok? Então, um beijo para vocês. Podem depois recorrer à internet para ler de novo essa história, a princesa que tudo via, tá? Para a gente acessar esses arquétipos que tem aí nessa literatura. Forte abraço para vocês.